Então, a mais uma aula de compostos orgânicos aí dentro do conteúdo citoquímica ou química orgânica, né, ou bioquímica celular. Lipídios, ó, a palavrinha lipídios vem do grego lipos, que significa gordura. Mas cuidado, hein? Gordura é um tipo de lipídio. Bom, o que são, quimicamente falando, os lipídios? São ésteres de ácidos graxos, que surgem da união entre um triálcool com 3 ácidos graxos. Aí na tela você tem um esquema onde aparece a fórmula, né, química do glicerol, e aí você vê sinal de mais, associando, ligando esse glicerol a um ácido palmítico, um ácido esteárico e um ácido oleico. São ácidos graxos. Dessa união surge, portanto, um éster de ácido graxo, portanto, um lipídio. Vamos dar mais uma olhada com carinho aí. Então, na sequência você tem um detalhe sobre os ácidos graxos. O que são os ácidos graxos? São ácidos carboxílicos de longa cadeia que possuem normalmente um número par de átomos de carbono. Eles podem ser saturados ou insaturados, e essa característica depois é herdada pelo lipídio. Por isso a gente pode dizer que o lipídio é saturado ou insaturado devido ao tipo de ácido graxo usado na sua composição. Então, alguns exemplos de ácidos graxos saturados: ácido palmítico ou hexadecanoico, fórmula plana, ácido esteárico ou octadenoico, e alguns exemplos de ácidos graxos aí insaturados, aqueles que têm duplas ligações na sua cadeia. O ácido oleico, ou também chamado de 9-octadecenoico, beleza? E o ácido linoleico, ou 9-11-octadecadienoico. Beleza? Só alguns exemplos para você entender que esses ácidos graxos vão se associar quimicamente a álcoois, no caso triálcoois, no mínimo glicerol, para compor, para formular, para criar um lipídio. Beleza? Vamos lá. Funções dos lipídios. Os lipídios desempenham função de reserva energética. Por quê? Porque são compostos de longa cadeia. Você viu ali a quantidade de átomos de carbono que aparecem nos ácidos graxos. Essas ligações todas servem para armazenar, para reservar energia. Na sua carência de carboidrato, você pode atacar as gorduras para obter a energia necessária para a sua célula. Isolamento térmico e elétrico, uma outra função desempenhada pelos lipídios. Absorção de choques mecânicos. Então você tem lá aquela gordurinha na região da palma da mão, né, e na planta do pé, região tenar e hipotenar na palma da mão. Absorve impacto. Então, para essa finalidade. Nos glúteos, né, lá no bumbum, para que a gordura ali? Reserva, mas também para absorção de choques mecânicos, né? Se você levar um tombo e acabar caindo de busanfa, né, como se diz, então caiu lá sentado, você, portanto, está protegendo a área ali de coluna, região sacro oxigena, região final da lombar, absorvendo parte do impacto dessa gordura dos glúteos. E também o lipídio desempenha a função hormonal. Nós temos hormônios importantes como a aldosterona, a cortisona, né, que são hormônios lipídicos, a própria progesterona, o estrogênio, a testosterona. Vamos lá? Classificação dos lipídios. Os lipídios, eles são classificados em simples quando na sua fórmula, na sua estrutura molecular, só aparecem carbonos, hidrogênios e oxigênio. Portanto, não aparecendo nenhum outro tipo de elemento. Quando nós, então, afirmamos que um lipídio ele é complexo ou composto, é porque, além de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, aparecem outros elementos. Podemos citar nitrogênio, fósforo e enxofre, né? Nós podemos citar como exemplo fosfolipídios e os cerebrosídeos. Fosfolipídios encontrados aí na membrana plasmática das células. Cerebrosídeos, lipídios encontrados aí na parte de tecidos neuronais, né, de seres vivos. Beleza? Vamos lá então. Classificação. Bom, essa classificação dos lipídios ela obedece o critério de tipo de álcool na estrutura desse éster de ácido graxo. Então nós temos os glicerídeos, que são ésteres de glicerol.
são os óleos e as gorduras. Temos os cerídeos, que são as ceras naturais. Os fosfatídeos, que contêm ácido fosfórico na sua composição. Cerobrosídeos, carboidrato aí, né, do grupo dos monossacarídeos. E esterídeos ou esteroides, né, que tem um álcool do tipo esterol, né, um deles, o colesterol, que muitas vezes é enquadrado como sendo um tipo de lipídio, mas na verdade é um álcool estrutural de vários lipídios hormonais. Belezinha? Vamos olhar isso um pouquinho mais de perto? Vamos lá então. Glicerídeos, galera, lembra que os glicerídeos são os óleos e as gorduras. Normalmente, gordura de origem animal você vai encontrar aí o tecido adiposo. Ele está à temperatura ambiente no estado pastoso. Então, normalmente as gorduras são de origem animal, porque elas contêm ácidos graxos saturados, e aí a temperatura de 20, 22, 23 graus, ela apresenta-se em forma pastosa. Mas não esqueça que alguns vegetais também podem produzir gordura, como a gordura do coco, ok? Bom, e os óleos? Os óleos, nós temos aí grande quantidade de óleos, os óleos vegetais. Eles, a temperatura ambiente, apresentam-se na forma líquida, justamente porque eles têm um predomínio de ácidos graxos insaturados, ok? Então, esses ácidos graxos insaturados aí são os grandes responsáveis por essa característica líquida à temperatura ambiente. Lembre-se, todo o óleo de origem vegetal não contém colesterol. Colesterol é um tipo de álcool aí do grupo usado para a formação de lipídios que não é sintetizado em vegetal, né? E quanto maior a quantidade de gordura, no caso, como se costuma dizer, gordura saturada, né? Na verdade, a gente já sabe que são os ácidos graxos saturados e insaturados. Então, muito ácido graxo saturado, mais prejudicial à saúde esse alimento vai ser. Porque esses ácidos graxos saturados tendem a se depositar na parede das artérias. Então, gerando todo aquele problema, aquele processo de inflamação arterial, gerando ateroma, né, aterosclerose, e podendo progredir para uma obstrução de circulação. Já os ácidos graxos insaturados, encontrados principalmente em óleos como azeite de oliva, né, o extra virgem, extraído a frio, que é o melhor, e outros, eles são benéficos ao organismo. Funcionam quase como uma espécie de detergente, diminuindo esse depósito de gordura na parede das artérias. Ok? Segundo grupo, o grupo dos cerídeos, são as ceras, né? Como o cerotato de cetila, que é a cera de abelha, e o palmitato de cerila, a cera da carnaúba, né? Uma espécie de palmeira, uma palmácea, uma monocotiledônia encontrada no Nordeste brasileiro. Então, a grande característica é esse aspecto de cera, né? Já sólido à temperatura ambiente. Grande finalidade dos cerídeos, gerar impermeabilização de tecidos, tanto tecidos e regiões animais quanto de vegetais, né? Folha do vegetal, casca de alguns frutos como a maçã, a própria colmeia, né? A formação dos favos de mel e a proteção, né? E impermeabilização. E a própria cera do ouvido humano, que é uma forma de impermeabilizar para evitar excesso de entrada de água, gerando infecção de ouvido. Ok? Vamos lá então. Próximo grupo, fosfatídeos. Esses fosfatídeos são encontrados principalmente na gema do ovo. E eles são importantes porque participam da constituição dos neurônios, né? Então é um tipo de lipídio lá usado na confecção da bainha de mielina, que é uma estrutura isolante nos neurônios do tecido neuronal. Ok? Cerobrosídeos também são lipídios encontrados na estrutura dessa capa, podemos dizer assim, que é a bainha de mielina, que envolve lá o axônio dos neurônios. Portanto, também um tipo de lipídio nobre, importante para a constituição do tecido nervoso. Próximo grupo, os esterídeos. Esterídeos ou esteroides, tá? Tem aí o colesterol, como você está vendo na tela, como sendo um álcool. Olha o OH ali preso, né? Aquele anel, né, formado por carbonos. Então você tem ali o colesterol.
Ele é uma espécie de álcool que serve de base para a constituição dos demais esterídeos. E quais são esses esterídeos de importância? Nós temos as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. A DEC, lembra? A DEC são lipossolúveis, são vitaminas lipídicas, são esterídeos. E temos os hormônios, como a testosterona, a progesterona, estrógenos, aldosterona e cortisona. Tá? Hormônios importantes aí para o nosso organismo, que são, portanto, lipídios do grupo dos esterídeos. Ok, galerinha? Essa é a nossa revisão, então, o nosso assunto, lipídios. Valeu, até a próxima.